é importante lembrar que esse artigo se insere em um projeto maior que tem como objetivo a análise da representação da ciência e dos cientistas nos museus de ciência do Brasil. Aqui, especificamente, a gente analisa a exposição de longa duração do Museu de Astronomia e Ciências Afins, que se chama Olhar o Céu, Medir a Terra, que parte de uma ideia de mostrar para o público a relação que existe entre a observação do universo com a criação, delimitação, enfim, do território, especialmente o território nacional, né? Da formação e conformação do Brasil ao longo do tempo, dos séculos, especialmente entre 17 e século XIX. A metodologia que a gente usa é a análise de dados. A gente faz uma coleta indo no local, em loco, fotografa todos os textos, porque a gente está fazendo uma análise textual. É óbvio que essa análise poderia englobar outras coisas, como design e tal, mas o nosso recorte é textual. Esses textos são transcritos e então a gente parte para o processo de criação do quadro de codificação, que é o principal resultado dessa metodologia que a gente escolheu, análise de conteúdo. Então, esse quadro concluído, o objetivo é que, um dos objetivos, né, é que ao ver esse quadro, uma pessoa que não leu aquela quantidade de conteúdo, que a pessoa consiga ter um resumo do que foi dito ali para o problema que está posto, né? Assim, as categorias, elas podem emergir do texto ou elas podem ser criadas previamente. Coisas que emergiram com expressividade no nosso quadro. A relação da ciência com a história. Teve 77 ocorrências na nossa análise. 44 são sobre astronomia, ciências afins e sociedade e 33 sobre astronomia, ciências afins e história do Brasil especificamente. Outro ponto são os conceitos científicos que aparecem. Eles aparecem 26 vezes na exposição, sendo que 6 dessas vezes eles são apresentados com o uso de jargões ou termos técnicos que não são de compreensão, né, de um público não especializado, e 20 vezes sem o uso dessas expressões, ou seja, de uma forma mais acessível, usando uma linguagem que um público não especializado nessas áreas conseguiria entender. Então, primeiro a gente percebe um alinhamento entre o que está proposto e apresentado na exposição com os objetivos do MAST, que tem como missão ampliar o acesso da sociedade ao conhecimento científico e tecnológico por meio de pesquisa, preservação de acervos e da divulgação da atividade científica brasileira. Então, lembrando que houve aquele resultado expressivo da relação com a história do Brasil. Outra coisa importante que a gente destaca é a presença forte da relação com interesses que não são científicos. O que eu quero dizer com isso é, ao invés de apresentar uma ciência como se ela existisse de uma forma autônoma, na exposição a gente encontra uma ciência que se relaciona intensamente com os interesses políticos. Acontecem investimentos, faz uma pesquisa ao invés de fazer outra. Por que você investe dinheiro nisso ou naquilo? Outro ponto que a gente identifica e que é positivo é o discurso que apresenta a ciência como sendo uma produção coletiva. O que a gente costuma encontrar ainda nos museus são representações de grandes pais da ciência, como se aquele único indivíduo que tem lá o seu nome destacado fosse um responsável único por todo aquele processo, sendo que a gente sabe que a ciência é um fazer coletivo, é um fazer social. Nesse mesmo mote, né, da questão do cientista, da pessoa do cientista, 56 pesquisadores são citados pontualmente ao longo da exposição. São todos homens. A gente não tem fotografia deles, mas pelos estudos anteriores e pelos estudos que a gente observa em outros locais, a gente pode supor que uma grande parcela, pelo menos, seja de homens brancos da elite. Isso pode ter várias explicações, uma delas sendo o fato da dificuldade da mulher entrar na pesquisa, ainda mais naquela época, e uma questão que é específica dessa área, que era fazer pesquisas à noite. Então, às vezes, a mulher podia fazer pesquisa de dia, mas ela não podia fazer pesquisa à noite.
Por fim, a gente acha importante pontuar que os desafios observados, né, as questões que eu abordei, não é um desafio só do macho, é uma coisa que a gente vê na grande maioria dos museus, é uma raridade que isso não ocorra. Para finalizar, é importante pontuar que o MASH desenvolve um projeto que chama Meninas no MASH, que é justamente um projeto que trabalha com crianças em idade escolar para trazer essas meninas para essas áreas, para mostrar que elas podem ser cientistas, que elas podem ser astrônomas, que elas podem ser físicas, já permanece há alguns anos. Então, algumas meninas, provavelmente já temos aí, que tiveram pelo menos alguma visão de mundo que se alargou a partir desse projeto.